Shalom, shalom. Nós vamos estudar Parashá Noach. Parashá Noach é a segunda Parashá do Sefer Bereshit, do livro do Gênesis. E nós estamos num novo ciclo de leituras. Começamos na semana passada com a primeira Parashá, Parashá Bereshit, e essa semana nós estamos no Mazal, na influência da Parashá Noach. Parashá Noach, ela traz um recado muito interessante, porque ela é uma conexão entre uma geração antiga e uma nova geração, ou seja, o mundo ele é completamente distinto antes de Noach e após Noach. Nós vemos que o mundo e a forma com a qual o ser humano se relaciona com a criação e com o Criador é drasticamente mudado após o evento do Mabul ou do dilúvio, como você conhece. A Parashá ela começa dizendo que a imaginação e o pensamento do homem era mau, desde a sua meninice, e nós vemos então que, de acordo com esse comportamento da humanidade, o Criador ele traz um decreto de juízo e destruição para a humanidade. Mas em meio a uma humanidade corrompida, em meio a uma humanidade afastada do seu Criador, nós vemos então um tzadik, um homem justo como Noach, e um tzadik em toda a sua geração. Ele ouve o chamado que o Criador faz e ele começa a trabalhar no Teibá, na arca. E essa arca, então, ela leva um longo período para ser construída. E após esse longo período, quando essa embarcação está pronta, lhe é enviado então todos aqueles que vão adentrar essa grande arca e vão permanecer e perpetuar as suas respectivas espécies. O que é muito interessante é que essa arca ela traz 3 níveis, não é? Um nível primeiro, um intermediário e um nível superior. Existem algumas explicações muito interessantes a respeito do porquê desses 3 níveis. Eu prefiro ir pela linha de que no primeiro nível ficavam os répteis, no nível intermediário os animais e no nível superior as aves. Mas existem outras explicações a respeito disso. Uma coisa que é muito interessante também é que as pessoas se perguntam como que dentro da arca o leão não devorou o cordeiro, o tigre não devorou a cabra. As pessoas quando olham, e a maior parte dos filmes que eu já vi a respeito do Mabul, do dilúvio, mostram animais adultos, quando que na crença e interpretação judaica, os animais que foram enviados para Noah eram filhotes, né? Nós temos isso nas nossas literaturas, esses detalhamentos, não é? Daquilo que não está no texto da Torá. Então, por exemplo, o tigre era um filhotinho, o leão era um filhotinho. E aqui fica fácil entender que durante esse período de pouco mais de um ano que esses animais estiveram dentro da arca, eles ainda não estavam com seus instintos animalescos e agressivos tão aflorados quanto na vida adulta. E também, obviamente, que para você manter com o alimento um animal filhote, é muito mais simples e fácil do que manter um animal adulto. Não é? Então, algumas coisas que a literatura judaica traz de informação que nos ajuda a ter um melhor entendimento, não é? Dos textos da Sagrada Torá. O que é muito interessante também é que dentro de um contexto mais místico, nós entendemos então que, embora o dilúvio ele possa parecer uma grande tragédia, dentro da visão judaica, o dilúvio ele é uma grande bênção. E aí talvez você vai dizer, mas espera aí, como assim? Uma destruição, né? Uma catástrofe, um cataclisma mundial pode ser uma coisa boa. Uma coisa boa no sentido de que o mal havia chegado em um nível que até então, né, não se havia histórico de um mal no nível da geração do dilúvio. Então, quando há o dilúvio e esse mal deixa de agir aqui no mundo físico, e você tem para a humanidade a oportunidade de um recomeço, você tem para a humanidade a oportunidade de viver em santidade, você traz para a humanidade a oportunidade de viver com mais conexão e mais próximo do Criador, então nós entendemos que isso sim
é para o bem. Ou seja, o juízo divino, quando decretado, ele sempre é para promover o tikkun, ou seja, a retificação do mundo, fazer com que o mundo se torne um lugar melhor. Então é como se fosse uma reciclagem, se eu posso usar esse termo, talvez não seja o mais adequado, mas esse juízo divino que vem sobre homens e sobre a humanidade é um juízo que promove o tikkun, ou seja, uma retificação para que o mundo venha a se tornar um lugar melhor. Nós vemos que juízos divinos foram dados durante a história da humanidade até então, e todos esses juízos divinos, nós acreditamos que eles são justos, são santos, porque o nosso Criador, ele jamais faria alguma coisa que não fosse justa ou que não fosse extremamente sagrada. O que é interessante também, quando nós vamos analisar um pouquinho da Parashá Noah, nós vemos que Noah ele funciona como alguém que faz uma mediação entre o Criador e essa nova geração, né? Então ele funciona como um elo que liga o Criador a essa nova geração que vai surgir ali dos seus descendentes, Sem, Cã e Jafé, e de todas aquelas 70 nações que vão ser provenientes da descendência de Noé. E assim, então nós vemos que a aliança de Noé é uma aliança importante, tanto é que o Criador ele coloca o arco celeste para que esse arco demonstre essa aliança feita com Noé e, consequentemente, com a terra e com toda a descendência humana, de que a terra não seria mais acometida por um grande dilúvio, né, ou por um grande Mabul. Também é interessante que depois de Noé é dado alguns mandamentos, alguns preceitos, e fica muito claro a questão alimentar, a questão, até o judaísmo ele tem essa linha dos mandamentos de Noé, né, que são para toda a humanidade, que são 7 leis universais que todas as nações minimamente devem seguir se elas desejam o Olam Rabá ou o mundo vindouro. Também essa paraxá vai falar a respeito da Torre de Babel, da Torre de Babel, e falando um pouquinho sobre a humanidade, né, que desafia o Criador, tentando fazer uma edificação para que haja um nome forte e eles não sejam espalhados sobre a face da terra. E há novamente uma intervenção do Criador, e através dessa intervenção, então, nós vemos que as línguas são confundidas e a humanidade cessa de construir essa torre. Nós temos muitos aprendizados e eu gostaria aqui bem rapidamente de refletir com vocês a respeito dessas lições da Parashá Noah, e a principal lição que eu tiro dessa Parashá é que eu vejo muitas pessoas dentro do sistema religioso, principalmente aqui no continente onde nós estamos, mas no Ocidente como um todo, muito preocupados em salvar o mundo inteiro. Eu vejo pessoas se dedicando em fazer o envio de mensagem para as pessoas, e enfim, não estou dizendo que isso é errado, mas eu vejo muitas vezes essas pessoas que estão focadas nisso, negligenciando aquilo que Noé não negligenciou, porque Noé, quando constrói a arca, ele não está preocupado em colocar estranhos dentro da arca, ele está focado em colocar a sua própria família, e nós vemos isso muito claro. Esse é um conceito muito judaico, não é? Então, quando nós vemos na Escritura Sagrada esse conceito de patriarcado, ou seja, que o patriarca é responsável pela construção de uma teibá, de uma arca, de uma habitação segura, para que ele e a sua descendência possam entrar dentro dessa embarcação. Então, o que eu tiro como lição, e obviamente que eu aplico isso para a minha vida e que todos vocês possam aplicar para a vida de vocês, se você tiver que focar, queimar sua vida, dedicar sua vida, se esforçar durante todos os seus anos de vida, você deve fazer isso por um único propósito, para que você e toda a sua casa possam entrar dentro dessa embarcação e ter direito de alcançar o Olam Rabá, ou o mundo vindouro. Não é? Eu fico pensando no dia do juízo, no dia do grande julgamento, pessoas no dia do juízo dizendo: eu estou aqui, mas não trouxe a minha família, ou eu estou aqui, mas não trouxe meus filhos, eu estou aqui, mas não trouxe meu cônjuge. Eu penso que, na verdade, o que realmente importa e de quem nós realmente temos que dar satisfação no dia do juízo é da nossa casa. Então, que o esposo
ao construir uma embarcação, eu estou falando de uma forma alegórica agora, obviamente, que você se preocupe em construir essa embarcação para que a sua esposa entre com você nesse propósito e os seus filhos entrem com você. A esposa que está construindo essa embarcação para que o seu esposo entre nesse propósito, para que os seus filhos entrem no seu propósito, para que os seus netos, noras e genros, todos eles estejam numa mesma aliança, no mesmo propósito. Nunca foi a vontade do Criador uma família desunida ou separada. Noé tinha uma personalidade, seus filhos outra, suas noras provavelmente outra, mas na hora que Hashem diz, entra você e entra toda a tua casa, todos eles estavam preparados para entrar nessa embarcação. Então que nós também possamos não somente nos preparar, mas preparar os nossos e a nossa descendência para que possamos ser achados por dignos na nossa geração, considerados como tzadik na nossa geração, para que nós possamos alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro, e alcançar a vida eterna na emuná que nós temos no Deus Criador e pelos méritos de Mashiach e Yeshua. Então, se nós temos que dedicar o nosso tempo, os nossos esforços para cuidar dos nossos, daqueles que foram colocados sobre nossa tutela. Então, o esposo é responsável pela esposa e pelos filhos, a mulher é responsável pelo esposo, pelos filhos, pelos genros, pelas noras, pelos netos, e que nós possamos então ter essa aliança, esse patriarcado que vem de Noah, dos seus descendentes, esse patriarcado abraâmico, esse patriarcado onde os papéis estão muito claros, não é? O papel do patriarca, o papel da matriarca e o papel da descendência. Nos méritos de Yeshua HaMashiach, que nós possamos ter famílias fortes, construir a nossa arca, a nossa embarcação, e caso venha um juízo, que nós sejamos contados como aqueles que estão guardados desse juízo e não como aqueles que vão perecer no juízo. Shalom, shalom.